Existem muitas formas de encontrar a cura a todos os níveis de conhecimento disponíveis na humanidade, conforme as necessidades de cada um, a capacidade que cada um tem de aprender. Deus manda na Terra diversas formas de se aplicar a medicina, que muitas das vezes entra em conflito nas suas formas de aplicar, por causa de conceitos humanos. Elas entram em choque por interesses de alguns grupos que querem manter uma hegemonia sobre medicamentos e acabam combatendo as outras formas que também trazem a cura. Os primeiros estágios para se curar vêm sempre por uma disciplina que temos que ter. Todo e qualquer desequilíbrio no nosso corpo vem de algum desequilíbrio na nossa alma. A alma é o campo energético que anima o corpo. Quando a alma sai do corpo, o corpo perde a energia da vida. Não há mais vida se não há alma no corpo. Então, o primeiro estágio é ter consciência disso. Se não cuidar da alma com a prece, as boas ações, os fluidos condensadores que estão no ar, na terra, na água, no fogo, todo um tratamento, ele é direcionado aos níveis também da cultura de cada um, no que cada um acredita que possa curar. Deus está em todas elas, desde a medicina natural à medicina convencional, de todas as formas. A fitoterapia, a homeopatia, todas as terapias de cuidados mentais e físicos, a alopatia, tudo tem o benefício de curar. A diferença é sempre como aplicar em nós o que nós formos buscar para nós nos curarmos. Algumas fazem efeitos mais rápidos, outras nem tanto. Então os seres humanos começam a buscar alternativas dentro da medicina existente, em cada uma das esferas, das dimensões espirituais que são trazidas à Terra. Algumas mais rústicas, outras mais sublimes, conforme a necessidade de cada um. E exatamente dentro de uma casa espiritual, essa sublimidade, que é sugerida às vezes com auxílio de alguns elementos ainda mais rústicos, que estão disponíveis ao meio ambiente este, que são colocados na Terra para atender às necessidades da vida e do ser humano, para manter a vida de um ser humano. Utilizam-se aqui os fluidos que são colocados nas águas, são partículas trazidas de dimensões mais elevadas, mais sublimes,
mas que compõe a vida de todas as espécies da terra. Por isso, algumas pessoas sentem a diferença desses fluidos em seu paladar, pelas necessidades que o seu corpo tem. Todas elas ligadas às plantas medicinais. Aliás, todas as plantas do planeta Terra têm cunho medicinal. Todas. E 99% delas podem ser utilizadas pelos seres humanos. Apenas 1% é direcionado, na maioria das vezes, aos animais que necessitam de cura também. Tudo que vos é passado vem com esses fluidos nas águas que são indicados aos irmãos para que bebam. E esses fluidos, eles se regeneram. Por isso são sugeridos aos irmãos que vão completando em suas casas as águas que foram fluidificadas para vocês, porque os fluidos se multiplicam naturalmente. E o que faz esses fluidos multiplicar-se é a sua vibração. É a vibração do ambiente onde vocês estão. Aí entra a prece, as boas palavras, o comportamento dentro de casa, os assuntos a serem tratados, para a conservação vibracional, para que esses fluidos, naturalmente, possam ir atuando em seu corpo, às vezes em doenças graves, em que muitos irmãos, por não verem esses fluidos, talvez não lhes creiam na eficácia, mas eles ali estão agindo corretamente e não lentamente, como alguns possam precipitadamente julgar. Os fluidos não agem lentamente. Agem proporcionalmente às condições em que o seu corpo, a sua mente, os seus sentimentos estão. Cuidar do ambiente, onde você está, onde você vive, com quem você vive, é essencial para a manutenção de sua saúde. Seguir e continuar multiplicando esses fluidos ao infinito, se preciso for, sempre somatizando na água as boas vibrações, que elas vão se multiplicando como células, que pelos impulsos magnéticos também, na própria criação, na própria formação de um feto que forma um corpo, dessa mesma forma que esses fluidos se multiplicam como as moléculas, as células, carregados de boas energias, como a criação de uma galáxia, para manter a vida em você. O que cura é a disciplina. É a disciplina. Então, quando você precisa de um tratamento, aceite a cura. Aceite a ação dos elementos que a Mãe Natureza te dá, cujo veículo de absorção é a água, em suas diversas formas. É a ação vibracional dos elementos que para alguns invisíveis, outros conseguem dimensionar a densidade. Da mesma forma, as formas energéticas, a aplicação desses mesmos fluidos, condensados pelos irmãos que aplicam através de suas mãos, nos fluidos terapêuticos, não uma terapia humana,
mas a terapia que vem das esferas mais altas, que utilizam-se da boa vontade dos irmãos, nos gestos simples de doar, a boa vibração através das mãos, pelos sinais, sinais esses que formam um campo magnético para envolver os locais onde os corpos precisam desta vibração, dessa energia, para completar esse circuito de células que estão deficitárias, para regenerar o seu corpo. Assim como ao toque da mão, quando necessário, claro, para impulsionar energeticamente, pela força da mente aplicado, dos irmãos que atuam nas terapias da mediunidade, para que o corpo consiga absorver de uma forma mais adensada os fluidos energéticos que são canalizados a todo um sistema nervoso, linfático, digestor, respiratório, para que o organismo consiga perceber que a ação desses fluidos podem ajudá-los a regenerar todos os tecidos que acaso estejam doentes e que precisam de mais energia para poder voltar ao bom funcionamento. As coisas em Deus, elas funcionam com exatidão. Nunca amorosidade, não há lentidão. Não há lentidão na cura. Apenas pedimos aos irmãos, de acordo com o estágio em que seu corpo se encontra, se faz necessário o distanciamento entre horas, a aplicação ou absorção dos fluidos, no caso os adensados e no caso também dos rústicos, que são as plantas medicinais, as pedras magnéticas, e também a ação dos irmãos terapêuticos, para auxiliá-lo na recuperação do equilíbrio, da saúde, da vida aos irmãos. Nosso Senhor nos diz que a verdade liberta da ignorância. Acabando com a ignorância, é claro que o organismo absorve melhor esses fluidos regeneradores. Mas preste atenção, a sua mente é um campo energético poderoso. Do mesmo jeito que você os absorve, você pode desfazer-se de todos eles. Tamanho poder que você tem, que talvez não conheça. Então, tudo que é desconhecido, você pode alcançar o conhecimento. Mas nunca negar a eficácia. Se você não fizer com exatidão o que lhe é pedido por quem sabe lidar com a manipulação desses fluidos, seja em qual forma for, na rusticidade de uma planta, na sublimidade dos fluidos pelas mãos, canalizados a cada um para a recuperação completa da saúde. É o bom senso que gera sabedoria, que nos livra dos males das nossas vidas. Tenhamos todos uma ótima tarde.